Fala galera, vamos falar hoje de um assunto que o pessoal tem uma certa dificuldade: racionalização de denominadores. Caraca, será que é tão difícil assim? Molezinha. Quer saber como? Vem comigo. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a tal da racionalização de denominadores. Cara, racionalizar um denominador nada mais é do que você eliminar uma raiz do seu denominador da fração. A raiz que está embaixo, ela vai para cima e acabou a história aí. Só que não é tão simples assim, né? Falando parece muito simples. Então vamos lá, racionalização de denominadores. O primeiro caso é quando você tem uma raiz quadrada. A raiz quadrada é o caso mais simples, é o caso que você vai fazer muito rapidamente. E o que a gente vai fazer é encontrar sempre uma fração equivalente. Encontrar frações equivalentes significa multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo valor, que você vai encontrar uma outra fração que tem o mesmo valor da anterior. Então, por exemplo, você tem lá 3 sobre 4. Se você multiplica por 2 em cima e embaixo, você encontra 6 sobre 8, que é uma fração equivalente a 3 quartos e que tem o mesmo valor que ela. Tá certo? Então é basicamente isso. Na racionalização, a gente usa uma coisa chamada fator racionalizante. O fator racionalizante é o número que a gente vai multiplicar em cima e embaixo. No caso das raízes quadradas, é muito fácil. Eu tenho aqui 1 sobre raiz de A. Vamos fazer vários exemplos aqui. Ó. Eu quero racionalizar 2 sobre raiz de 5. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5. Por que a gente multiplica pela raiz de 5? Porque raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. E esse 2 corta com a raiz. E sobra só o 5. Então, o resultado final vai ser 2 raiz de 5 sobre 5. E está racionalizado. A raiz saiu do denominador e foi para o numerador. Vamos ver outro caso? 3 sobre 2 raiz de 5. Então, vou trocar a raiz de 5 para não ficar igual, né? Vamos botar a raiz de 7. Não importa o número que aparece multiplicando a raiz no meu denominador. Não me interessa. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 7. Raiz de 7 em cima, raiz de 7 embaixo. Então, ó, raiz de 7 vezes raiz de 7 vai me dar raiz de 7 ao quadrado, que é igual a 7. Então, ó, o meu resultado vai ficar 3 raiz de 7 sobre 2 vezes 7. E 2 vezes 7 dá 14. Então, é 3 raiz de 7 sobre 14. E aí, novamente, está racionalizado, né? Não tem mais a raiz no denominador. Resultado final, 3 raiz de 7 sobre 14. O segundo caso também envolve uma raiz no denominador. Só que agora vai deixar de ser raiz quadrada. Vai ser uma raiz de índice qualquer. Então, aqui a forma geral, 1 sobre raiz m de a elevado a p. Tá? Vou começar com um exemplozinho simples. 1 sobre raiz quarta de 2. Bem, qual vai ser o meu fator racionalizante? É aí que você tem que tomar cuidado agora.
você vai multiplicar e dividir pela raiz quarta. Raiz quarta em cima, raiz quarta embaixo. Só que agora, simplesmente colocar o 2 aqui, como nós fizemos na raiz quadrada, não vai mais ser suficiente. Por que não vai ser suficiente? Porque eu não elimino a raiz quando eu coloco somente o número 2 ali. Ué, Dani, então o que tem que fazer? Para eliminar uma raiz quadrada, eu tenho que multiplicar pela própria raiz. Para eliminar uma raiz de índice qualquer, eu tenho que fazer a subtração entre o índice e o expoente. Ah, Danilo, mas fazer subtração entre índice e expoente amigo, é 2 elevado a 1. Então, a conta que você vai fazer é 4, que é o índice, menos 1, que é o expoente. 4 menos 1 vai dar 3. Esse 3 aí é o que você vai colocar no expoente do fator racionalizante. E por que isso acontece? Porque quando você tem raiz quarta de 2 elevado a 1, vezes a raiz quarta de 2 elevado a 3, você está multiplicando duas raízes de mesmo índice. Então, você repete a raiz e multiplica os radicandos. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3. Isso vai dar a raiz quarta de 2 elevado a 4. E o que é a raiz quarta de 2 elevado a 4? Toda vez que o expoente é igual ao índice, você simplifica. E isso é igual a 2. Essa é a explicação do porquê você tem que subtrair o índice do expoente para encontrar o fator. E aí, acabou meu problema. Você já sabe que a parte de baixo vai dar 2. E a parte de cima, a raiz quarta. Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é a raiz quarta de 8 sobre 2. Beleza? Vamos botar um outro exemplo do caso 2. Vou botar aqui, 3 sobre raiz quinta de 9. Sempre que for possível, tenta fatorar o radicando, o número que está dentro da raiz. Por quê? Nesse caso aí, o nosso fator racionalizante, como nós vimos ali anteriormente, o expoente do 9 é 1. O fator racionalizante vai ser 9 elevado a 4. Só que 9 elevado a 4 não é um número simpático de se calcular, né? Mas se eu fatorar o 9, eu posso reescrever isso daqui assim, 3 sobre raiz quinta de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. E aí, qual é a conta que eu tenho que fazer? 5 menos 2 é igual a 3. Então, o fator racionalizante agora vai ser raiz quinta de 3 elevado a 3, em cima e embaixo. E a explicação é o que nós vimos no exemplo anterior. A raiz quinta de 3 ao quadrado vezes raiz quinta de 3 ao cubo. Quando você multiplica isso daqui, dá a raiz quinta de 3 à quinta. E isso é igual a 3. Então, vai ficar assim. 3, raiz quinta, 3 ao cubo dá 27, sobre 3. Vou simplificar esse 3 aqui com esse. Então, isso é a mesma coisa que a raiz quinta de 27. Beleza, né? Então, lembrando que nesse caso, quando você não tem raiz quadrada, você vai sempre subtrair o índice do expoente do radicando. Tá certo?
E o terceiro e último caso é quando você tem uma soma ou uma subtração de raízes no seu denominador. Raízes quadradas. 1 sobre raiz de A mais raiz de B, ou 1 sobre raiz de A menos raiz de B. Bem, esse caso aí, a gente vai precisar usar o produto notável. Ué, Danilo, mas qual produto notável que a gente vai usar? A gente vai usar o produto da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B, que dá A ao quadrado menos B ao quadrado. E por que tem que ser exatamente esse produto notável? Porque embaixo, se eu tiver a soma, para completar, falta a diferença. Se embaixo eu tiver a diferença, para completar, fica faltando a soma. E quando eu multiplico um pelo outro, eu encontro o quadrado do primeiro fator menos o quadrado do segundo. Só que não são raízes quadradas? Se eu pego uma raiz quadrada e elevo ao quadrado, a raiz some. Olha como fica fácil. 1 sobre raiz de 7 menos raiz de 3. Ah, você acabou de falar que é o produto da soma pela diferença. O que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho a diferença. É raiz de 7 menos raiz de 3. Para completar, fica faltando a soma. Então, aqui, ó, raiz de 7 mais raiz de 3, raiz de 7 mais raiz de 3. E aí, aqui, ó, agora eu vou fazer aqui o produto notável aqui embaixo. Ó. Raiz de 7 menos raiz de 3 vezes raiz de 7 mais raiz de 3. Isso dá raiz de 7 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. E aí, ó, raiz de 7 ao quadrado dá 7, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 7 menos 3, 4. Então, a parte de baixo fica 4. 1 vezes raiz de 7 mais raiz de 3 dá raiz de 7 mais raiz de 3. Então, raiz de 7 mais raiz de 3 sobre 4. Tá? Vou botar o exemplo agora ao contrário. 1 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. 1 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. Agora eu tenho a soma. O que está faltando é a diferença. Então, ó, raiz de 7 menos raiz de 3, raiz de 7 menos raiz de 3. Já sei que embaixo vai ficar o produto da soma pela diferença, é o quadrado de raiz de 7 menos o quadrado de raiz de 3. É só tirar a raiz. 7 menos 3. E em cima, raiz de 7 menos raiz de 3. Então, o resultado final fica raiz de 7 menos raiz de 3 sobre 4. Viram só? O processo de racionalização de denominadores não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos o canal da gente, Aprendendo a Tal da Matemática, com o professor Danilo Silva, que sou eu. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.